Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestina da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaixa a ditadura militar. Salve, salve pessoal, esse é o AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista São Paulo. Eu sou o Pedro. Eu sou a Vitória e aqui para iniciar o nosso mês de março, que vai ser dedicado exclusivamente a pautas feministas, a gente vai começar com uma conversa um pouco sensível, mas que necessita de muito apoio da gente, do movimento antifascista e da esquerda como um todo. E aí eu já deixo até aqui o aviso para que, se você tiver alguma sensibilidade do tema que a gente vai tratar, veja com essa... sabendo que o tema vai ser mais sensível mesmo. A gente vai falar sobre alienação parental, e aí eu agradeço aqui a presença da Natasha Orestes e da Isabela Vilela, que vão se apresentar e contar um pouquinho dessa trajetória política de vocês. Oi, gente, meu nome é Isabela. Eu sou cineasta, eu trabalho principalmente com documentários e recentemente eu fiz um curta-metragem sobre a lei de alienação parental, que chama Lei da Mordaça. E eu e a Natasha compomos uma coletiva feminista antipedofilia, a Sangra Coletiva. Aí, se quiser falar um pouquinho, né, de complementar. Eu sou a Natasha, a gente acompanha a Sangra Coletiva, que é uma coletiva antipedofilia, como ela disse, que tem 3 objetivos políticos. Nós queremos impactar leis para beneficiar sobreviventes de pedofilia. E um desses objetivos é a revogação da lei da alienação parental. O outro objetivo é a abolição do casamento infantil, que ainda é uma realidade no Brasil. E o terceiro objetivo é o aumento da idade do consentimento. Todos esses objetivos, trabalhando juntos, vão beneficiar. Se a gente alcançar esses objetivos, a gente vai conseguir beneficiar sobreviventes de pedofilia. E eu tenho um perfil no Instagram também pessoal, que é o Brasil contra a SAP. SAP é a síndrome da alienação parental, que a gente vai tratar aqui hoje. E Brasil, porque a gente precisa colocar o Estado para trabalhar contra essa ideia, essa ideologia que é imperialista, que é dos Estados Unidos. Então, esse perfil que eu tô à frente já tem 8 anos. Esse ano vai fazer 8 anos que eu estou nessa luta, que é para que a sociedade entenda o que é a síndrome da alienação parental, o que é, por que a lei da alienação parental foi aprovada e o que a gente precisa fazer para revogar essa lei e proteger mães vítimas de violência doméstica e crianças vítimas de incesto. Certo. E para começar, eu quero que vocês expliquem aí pra gente. É um tema que é espinhoso e eu acho que até por isso as pessoas não têm interesse em saber sobre, né? E também é dificultado esse acesso, porque pelas redes são temas que o YouTube, o Instagram, o Facebook, eles acabam barrando de acesso ao público. Então, para começar, eu quero que vocês expliquem o que é a síndrome de alienação parental e, posteriormente, o que é essa lei de alienação parental. A síndrome da alienação parental é uma síndrome inventada. Ela foi criada pelo médico militar estadunidense Richard Gardner, que, analisando as crianças em processos de separação separação litigiosa, é como se as crianças que sofrem de certos sintomas que são semelhantes, né, a sintomas de abuso, eles definiam que essas crianças, na verdade, estavam sofrendo a alienação parental da mãe. Então, da mãe em relação ao pai, né? A mãe estava alienando a criança da presença paterna, do afeto paterno, criando uma programação, programando a criança para odiar o pai. Então, quando a criança é abusada, ela tem ela pode apresentar determinados sintomas, e esses sintomas são interpretados
à luz dessa síndrome como se fosse da síndrome e não como se fosse do abuso, né? Então, essa síndrome é isso, ela inverte a realidade da criança e da mãe, ela coloca a mãe como um ser praticamente demoníaco, né? Que faz uma programação, que cria uma memória na cabeça da criança, uma memória falsa de que a criança sofreu uma violência, né? Então, é isso. A síndrome da alienação parental é uma invenção para que exista um controle dessa mãe e dessa criança, para que essa mãe seja tirada da frente, né? E não seja uma barreira ao acesso sexual irrestrito do pai. Então, a síndrome da alienação parental, ela sustentou a criação da lei da alienação parental. E, assim, o Gardner, o criador, né, dessa síndrome, ele propõe... ele chama isso de falsas memórias, né? Que são memórias implantadas e que não tem comprovação científica alguma, assim. É um termo que os psicólogos não usam, não tem nenhum tipo de embasamento científico. E ele propõe como terapia a chamada terapia da ameaça, né? Quando a criança está com essa doença, a criança está com a síndrome da alienação parental, a gente tem que inverter a guarda. Então, você passar a guarda da criança para o próprio abusador dela. E que é uma tática, assim, de você silenciar mesmo, assim, o que está acontecendo dentro de casa, né? Essa criança abusada e tal. E tendo em vista que 40% dos abusos, pelo menos aqui no Brasil, são cometidos pelo pai ou pelo padrasto ou por alguém próximo, é uma lei que não está servindo para proteger a criança desse convívio litigioso entre pai e mãe, né? Sim. Exatamente. Você falou um dado que é real, né? Esse dado é um dado da USP, do Hospital das Clínicas da USP. Foi feita essa pesquisa e chegaram à conclusão de que 39%, acredito, dos abusos era praticado pelos pais biológicos e 29% pelos padrastos. Então, existe aí um conflito, porque como pôde, né, passar uma lei baseada numa estatística inventada? Porque para passar essa lei existiu uma disseminação de notícias falsas na internet de que 80% dos abusos nas varas da família são falsos. São falsas as denúncias de abuso. Então, se a gente pega as estatísticas de fontes que são de credibilidade e coloca lado a lado com essas estatísticas que eles trazem das fake news, é muito óbvio. Não precisa ser um gênio, uma gênia para você saber que isso está sendo usado como uma tática para beneficiar pedófilos, né? Intrafamiliares. Sim. Então, se a guarda é invertida da mãe protetiva para o pai abusador, a gente está falando de tráfico intrafamiliar de criança, operado pelo Estado. E levando também em conta que no Brasil tem muitas famílias monoparentais femininas, tipo mais de 11 milhões, as maiores pessoas que convivem com as maiores vítimas de abuso sexual, que nesse caso são as crianças e os adolescentes, vai ser a própria mãe. Então é uma tática de você vilanizar a mãe, né, e silenciar, né. E acho muito louco essa tática de criar todo um verniz científico pra uma parada que, no fundo, é mentira, mas é apresentado como uma forma mais complexa, assim, né? É difícil. Eu acho que até trazendo um pouco para umas discussões que a gente já fez aqui no podcast, parece que é uma tática, assim, até que a extrema-direita usa, né? De criar coisas que não são diretamente mentira, assim, mas que é uma mentira tão bem estruturada, né? Que é muito difícil e aí acaba emplacando uma coisa que é o que vocês falaram, né? Na verdade nem existe. Aí vem, sim, sei lá, marxismo cultural, ideologia de gênero, sabe? Tipo, coisas que alguém um dia inventou e a gente passa a discutir, a ter que discutir uma parada que não existe e que eles tentam colocar esse verniz, a gente tá tão bem embasado e tal, mas... E é complicado, né? Porque eu acho que também... Acho que trabalha um pouco no nível do pânico moral, né? De trazer essa coisa de que, olha só, tem a mãe que vai mentir. E daí até por essa... Acho que essa característica meio patriarcal da sociedade, assim, né? A gente fala, olha, o homem tá sendo vítima, né? É meio que
um feminismo reverso, sei lá. É uma inversão. O machismo reverso, assim, né? É muito louco. E daí eu só fiquei curioso, assim, tipo, de vocês falarem um pouco mais do cara que criou, assim, tipo, vocês, não sei, sabem, assim, a partir de onde que ele tirou isso, quais interesses e tal? Bom, ele, assim, na época que ele criou isso, ele começou a ser investigado, né? E foi inclusive a época que aí o FBI começou a investigar ele, né? Isso é recente, assim? Não, foi nos anos 90. Ah, nos anos 90. Isso, nos anos 90. E teve uma criança que se enforcou quando ele fez essa terapia com essa criança, ele inverteu a guarda e tal, porque ele atuava como testemunha em processos de acusados de abuso sexual. E aí teve uma repercussão midiática na época, isso tem até no meu documentário um trecho disso. E aí ele começou a ser investigado e tal, e ele depois se matou, né? Então, muitas coisas não tem como a gente saber. Mas ele foi... Eu também posso falar do livro aqui. Ah, claro. Que é o livro dele. Ele escreveu isso aqui nos anos 90 e tal. Ele se autopublicava. Como que é o nome? Olha a capa do super imperialista, né? Nossa. A bandeirinha dos Estados Unidos, né? Pode crer. Super pá. Tipo, é daqui que vem essa tese. Militar, né? Tipo, e ele era médico, né? E ele serviu a US Army, que ele era da US Army, na Alemanha, num hospital dos Estados Unidos, que estava em campanha na Alemanha, então pós-nazista, né? E ele trabalhava numa ala psiquiátrica infantil, como diretor. Então, o que aconteceu nesse hospital, o que ele viu, né? O que ele fez com essas crianças, o que ele desenvolveu para chegar a conclusões que ele chegou sem método científico, né? As conclusões que ele chegou foram invenções da cabeça dele. A gente sabe que os Estados Unidos teve muitos soldados treinados por nazistas, né? Sim. Então, tudo faz muito sentido, né? Quando a gente vai ler esse livro, por exemplo, que tem muitas coisas que assim, dá nojo, é impressionante. Você consegue ler isso aqui rápido. Não dá. Porque é denso, é triste, é angustiante. Ele defendia que a pedofilia é natural, sabe? Vem da sexualidade humana, faz parte da diversidade sexual humana. Então, ele tinha esse discurso, ele já sabia que esse discurso ia bombar uma hora, que ia ter essa coisa da diversidade sexual e que a pedofilia teria que estar no meio ali para ser defendida como parte da espécie humana, e ele defendia que era para fins de procriação. Porque quando você inicia uma criança sexualmente cedo, o que ela faz é ficar sexualizada, então ela vai aumentar o tempo de fertilidade dela. Para que na puberdade ela possa procriar. Então, ele tem uma... Eu separei esse trecho aqui, inclusive. Tá? Ele tem, assim, essa pegada de tratar as crianças como simplesmente seres de reprodução, assim, sabe? Então, o que foi feito nesse hospital? Quando ele estava em campanha na Alemanha, o que ele viu, né? Eu fico pensando isso. Não, e o que ele foi testando até chegar nesse ponto de que, tipo assim, ó, se a gente inventar uma doença e falar que essa memória da criança é falsa, pensando que o quê? Que se em 39% dos casos o abuso é cometido pelo pai, então não vai ter outra fonte de prova além da palavra da criança, a gente pega essa única fonte de prova e fala, é a mãe que tá colocando na cabeça. Não é verdade. Então, tipo, o que ele foi tentando até chegar nesse resultado como efetivo e bom, assim, tipo, é o que funciona. Eu fico, pensando nisso, né, cara, como que ele foi testando, tipo, adequando, pensando, tal situação cabe essa forma aqui de manipular a criança. Tipo, super gaslighting, né? Cara, como que ele foi tendo essas... É muito maquiavélico até, né, velho? Não, e nesse livro tem a ideia também de que quando o incesto, ele serve para evitar genes indesejáveis, ou seja, é uma maneira de perpetuar uma supremacia. Sim. Se você eugenia, entendeu? Então tem essa pegada nazista mesmo na ideologia dele. Ele defende que o incesto é bom para evitar genes indesejáveis. Quais são esses genes indesejáveis? O que ele quer dizer com isso, né?
Pode crer. E você tem o trecho Que aí? absurdo. Sim, eu separei 3 pra mostrar pra vocês. Só desculpa, é uma leitura que é de fácil acesso, assim, esse livro a gente consegue encontrar? Foi bem difícil encontrar ele, assim. Algumas ativistas do Brasil têm, eu consegui esse com a Mãe Luteadora, ela também é um perfil que se opõe à LAP no Instagram. E ela me emprestou por causa do doc, né, que eu queria estudar e passar alguns textos no filme. Mas tem PDF. É, gente, Ah, tem. pode crer. Mas não é traduzido, né? Não. Ele é, tipo, publicação independente ou uma editora A editora bancou? é dele. É, ele se autopublicava. Pode crer. Aqui ele fala assim, há uma boa razão para acreditar que a maioria, se não todas as crianças... O microfone. Ele fala que, assim, há uma boa razão para acreditar que a maioria, se não todas as crianças, têm capacidade de atingir o orgasmo a partir do momento que nascem. Primeiro, tá, galera? Caralho. Aí aqui ele também fala o que a Natasha acabou de explicar. Quanto mais cedo você iniciar a criança sexualmente, mais cedo ela vai vai conseguir procriar, né, na época da puberdade, ele vai falar aqui. E a máquina da sobrevivência, ele vai falar aqui, vai ser melhor, né, ele fala aqui. More survivor machine next... ele fala que... Eu não sei traduzir isso. The more survivor machines will be produced for the next generation. Tipo, é isso que a Natasha falou. É né? máquina de sobrevivência. Ele enxerga as pessoas como máquinas de sobrevivência. Ou seja, né, é utilitarista, né? Uhum. Pra repassar os genes, né? Pra repassar a genética que eles querem passar. E aí tem essa aqui também, que ele fala assim: crianças mais velhas podem ser ajudadas a apreciar, a entender que encontros entre adultos e crianças não são universalmente considerados repreensíveis, né? Ela pode ser... Cadê? Ela pode ser... Você pode ensinar ela a entender que na nossa sociedade tem uma reação extremamente punitiva e moralista com relação a encontros sexuais entre adultos e crianças. E aqui eu acho muito interessante ele usar essa palavra moralismo, e é algo que a gente vê muito recente, assim, muito... É um adjetivo que ele é muito usado quando a gente vai falar da questão de controle reprodutivo, exploração sexual, assim, de mulheres. Vai falar de pornografia, prostituição, barriga de aluguel, vai problematizar isso, né? A própria questão da pedofilia. E aí, essa palavra é muito usada, né? Uhum. Tipo, você pegar toda uma questão... dessa exploração sexual, questão de centenas de anos, e você resumir ela a uma questão de moralismo. Uhum. E a gente talvez tenha que pensar quem está se beneficiando com esse tipo de discurso, sabe? Moralismo, quem acreditava que isso é moralismo? Sim. E daí, tipo, eu tô muito impactado, assim, do nível do absurdo, assim, ó. Eu não conhecia o tema da alienação parental, tipo, conhecia superficialmente. A gente tava até conversando antes de começar a gravação, né, de como a internet cria esse mundo onde todo mundo tem que saber tudo, e eu já... Algumas coisas já abri mão, assim, eu não vou conseguir dar conta. E da alienação parental em algum momento já chegou, eu conhecia superficialmente, mas eu não tinha dimensão do estrago que era, né? Sim. Uhum. E daí, tipo, na época que ele lançou esse livro, assim, qual que foi o impacto? Tipo, alguém achou isso coerente? Tipo... É um livro de nicho, né? Então, não é uma coisa que é extremamente conhecida. Uhum. Quem conheceu foram os juristas, os psicólogos e toda aquela equipe que tá ali pra... na verdade, proteger os pais, né? E prejudicar as mães, as crianças. Porque tá no imaginário das pessoas que as mães são vingativas, que as mulheres são mentirosas, que as mulheres fazem falsas denúncias. Então, ele se utilizou desse imaginário, esse imaginário que já é uma questão que não é de 100 anos, 200 anos. O patriarcado tem 5.000 anos. Então, tanto que os lobistas dessa lei, eles se basearam em literaturas, em mitologias muito antigas, como, por exemplo, da Medeia, né? Uhum. Que num mito original, na verdade, ela é uma mulher bárbara, que não é grega, né? Então, ela é considerada bárbara. E aí, a história é que ela mata os filhos... Né, a história que os gardenistas, que a gente chama de gardenistas, usam é que a Medeia mata os filhos para se vingar do marido, né? Que eu esqueci o nome dele agora.
Mas existe uma história anterior desse mito de que, na verdade, ela é a Bárbara e o marido dela é grego, então para proteger as crianças, ela some com as crianças, para as crianças não sofrerem na Grécia. Então, ele se utilizou dessa ideia de que a Medeia é a megera, né? E nós somos, nós mulheres brasileiras ou mulheres que estão sob essa ideologia, nós somos mães megeras que fazem essa manipulação psicológica na cabeça da criança para afastar dos pais. E uma coisa interessante que a gente pode notar é que o Brasil, ele ainda tem uma estrutura muito colonial, né? Então, a gente fornece corpos, né? O Brasil fornece corpos de crianças para o mundo, né? Para os países de primeiro mundo, são os principais traficantes de crianças, né? Então, por que as crianças aqui estão sendo cada vez mais hipersexualizadas e desde cedo? Sim. Porque quando a gente estuda esse livro, a gente entende que a sexualização da infância, ela não é uma coisa solta, aleatória, né? Tá rolando. Tem toda uma estratégia mesmo, assim. Tem toda uma estratégia por trás. Então, nós estamos na era da pornografia infantil, em que as crianças hoje, elas são ingênuas, elas estão dançando, elas estão brincando, elas não têm esse entendimento do adulto, mas o adulto tem. E se o adulto antigamente precisava aliciar uma criança para produzir pornografia infantil, agora ele só precisa acessar determinadas plataformas, porque tá tudo lá pronto para ele. E procurar hashtag, procurar pela música, que sabe que as crianças estão dançando mais. Exatamente. Então, tudo isso está completamente conectado, porque a gente está falando de uma teoria militar estadunidense. E aqui nós somos o quê, né? O quintal dos Estados Unidos. Eles acham que a gente é... Sim. E eles têm um histórico, né? Tipo, tem aquele cara que fez ele meio que, como posso dizer assim, padronizou o emprego da tortura, né? Tem até aquele documentário Doutrina do Choque, que ele começa falando sobre isso. E tem todo esse revestimento científico, mas no fundo você vai ver também não tem base nenhuma, assim. O cara só queria torturar geral mesmo. E é um manual que é usado até hoje, né? Na real, assim. Foi usado no Brasil também, né? O manual de Kubrick. América Latina aí em peso, né? Serviu de cobaia para esse tipo de coisa. Sim. E tá servindo ainda, né? Eu acho que essa questão é uma ideia que cola, né? Você falar que a mãe tá sendo vingativa, de que ela quer ter o filho pra ela, só que, tipo, filho é uma criança. Filho é uma maravilha, mas dá trabalho pra caramba. Não tem porque a mulher fala assim, eu quero filho só pra mim, porque ele não vai fazer parte do mundo. Não, a criança cresce, é educada, vai estudar, vai trabalhar, vai ter suas relações. Se a mãe realmente tá fazendo isso, tipo, eu quero filho pra mim, é porque ela tá enxergando uma situação de perigo. E aí você inverte totalmente esse valor de proteção, de cuidado, de amor, pra colocar uma coisa... um sentimento de posse, né? Como se as mães tivessem sentimento de posse e não quisessem o pai por perto. Só que aí quando você vai ver, por que não quer o pai por perto? É porque ele não paga pensão, é porque ele não dá afeto pra criança, porque ele acha que é suficiente ver o filho a cada 15 dias, porque ele não sabe o histórico, histórico escolar, histórico médico da criança. Talvez por isso a mãe não queira o filho perto do pai, né? E aí põe esse agravante ainda do abuso. Então, tipo, é uma inversão muito... muito forte, né? E aí eu já quero até emendar com a próxima pergunta de o que é essa lei? Por que nessa época os juristas, né, que, assim, provavelmente tiveram em algum momento acesso a esse livro, algum jurista teve, não é possível. Tipo, por que eles, tendo essa visão da realidade brasileira, eles aprovaram uma lei que facilita esse processo de perpetuação do abuso infantil? Antes de responder isso, eu queria até comentar que você falou dessa questão do imaginário da mãe vilã, tá até na cultura brasileira muito presente, em novelas. A Globo sempre faz muitas novelas, sempre tem uma situação em que a mãe não quer que o filho veja o pai. A própria Pantanal teve isso. Então é algo que tá na cultura também, sabe? Tá na lei e tá na cultura esse imaginário da mãe vilã, por isso que inclusive as pessoas sempre compram essa ideia. Mas em caso que a mãe não quer deixar ver o filho, mas tipo, na prática... Não, é diferente. Assim como existem merchandisings, existem roteiros fabricados para que determinadas ideologias sejam disseminadas. E a ideologia da alienação parental certamente foi encomendada. E
esteve presente em novelas como Salve Jorge, Malhação e Pantanal, né? Agora Sim, também. E eles inclusive usam o termo alienação parental, assim, não é algo, sabe, que a gente tá supondo, não, eles até falam mesmo. É um investimento pesado financeiro para sustentar essa ideologia e naturalizar e fazer com que seja uma demanda da população. Sim. Defendê-la, né? Defender essa lei, que a população não sabe no que ela é baseada, né? Inclusive, acho que vale a gente até falar sobre como a lei foi aprovada, a questão da Maria do Rosário. Sim, então, como ela fez essa pergunta, né, de os juristas sabiam, né, alguém teve acesso a isso. Como a lei da alienação parental começou? Ela começou em grupos masculinistas na internet, em discussões, fóruns de discussões, em que homens debatiam sobre a paternidade, sobre essas questões. E aí, provavelmente essas teorias foram sendo disseminadas, eles foram, né, trocando essas ideias. E aí um juiz do trabalho, o que um juiz do trabalho tem a ver com a vara da família? O juiz do trabalho daqui de São Paulo, chamado Elísio Pérez, ele começou a articular as pessoas, colocar as entidades juntas, as entidades interessadas. E que entidades interessadas? Quais são as entidades que tinham interesse nisso? As entidades de defesa dos direitos dos pais. Então, a PASE, uma ONG chamada PASE, agora eu não vou lembrar de todos os nomes, mas assim, várias ONGs, várias entidades. IBDFAN também? IBDFAN. Eles defendem a LAP com unhas e dentes. IBDFAN, inclusive, tem os Instagrams do IBDFAN estatais, eles chegam a publicar fake news. Eles publicam fake news sobre a LAP, falando que a síndrome ela é pautada em questão científica. Nunca foi aprovada em nenhum manual diagnóstico, a síndrome do Gardner, e eles publicam fake news. Não, e esse juiz, Elísio Pérez, o discurso que ele trazia, assim, pra fora, né? Porque uma coisa eram as discussões que eles tinham lá entre eles, que a gente não sabe qual era o teor dessas discussões. Mas o que ele trazia pra fora, pra maquiar, é que eles estavam em busca da igualdade parental. Mas é bonito esse discurso, né? Igualdade parental, poxa, interessante. É uma coisa que chama a atenção das pessoas, falam, nossa, precisa, né, ter igualdade entre o pai e a mãe na criação dos filhos. É interessante, é um discurso que é totalmente comprável. Mas o que sustentava esse discurso dele é a ideia de que, na verdade, as mães são beneficiadas pelo Estado por ficarem com a maioria da guarda das crianças. Então, as mães são privilegiadas. Então, a ideia que ele passava... a ideia central da questão da igualdade parental era de que as mães eram privilegiadas pelo Estado e os pais precisavam ter um equilíbrio, ter mais igualdade. Então, a relação de opressão e diferença era como se as mulheres fossem opressoras dos homens, dos pais. As mães oprimissem os pais com a ajuda do Estado, quando, na verdade, o pátrio poder é uma realidade, né, que configurou a posse da esposa e dos filhos pelos pais. Então, inverteu totalmente. Tudo sempre foi inversão. Então, desde o começo, com esse discurso maquiado de igualdade, eles conseguiram passar adiante essa demanda, né? Eles conseguiram criar o desejo das pessoas. Eles manipularam o desejo das pessoas. Todo mundo quer igualdade. A gente quer igualdade nas famílias. Então, a partir desse discurso, que realmente veio de encontro a um feminismo liberal da igualdade, né? O feminismo da igualdade. Nossa, olha só que homens bons. Sim. Eles querem igualdade parental. É tudo que a gente quer. Homens participativos, que homens participem da vida das crianças. Olha, eles querem participar da vida das crianças. Isso é muito sedutor. Mais aquelas reportagens, acho que do Fantástico, que mostrava os caras com cartazes assim, tipo, estou há tantos meses sem ver o meu filho, justiça de, sei lá, de São Paulo, de Santa Catarina, e aí, cadê meu filho? Que era, tipo, perdeu o regime de convivência com o filho e aí colocou a culpa na mãe, né? Sim. Porque a gente não tem acesso ao processo, a gente não sabe se o cara era relapso, se ia pra criança, ficava com a criança ficava doente, se não participava em nada, ou pegava a criança e deixava, sei lá, com o tio, com a avó, com o sobrinho. Tipo, então vem todo esse discurso de inversão
essa parada desse apoio que foi ganhando, mais esse apoio da mídia, né? E nas audiências públicas, que já tem diversas audiências públicas que a pauta era a alienação parental, a revogação ou não, a própria CPI dos maus-tratos, que acabava falando sobre esse assunto, que as pessoas que são a favor da LAP, porque é isso, né? Na mesa você vê pessoas contra e a favor dessas audiências. As pessoas que são a favor da LAP... Democracia. Elas usam muito esse argumento que a Nath falou. Tem que ser democrático, tem que colocar a ideia e rebater a ideia como se, assim, abusadores e proteção... o abusador lados. E a proteção fossem, assim... os dois lados da mesma moeda, né? E aí tem advogadas que são a favor, né, da LAP nessas audiências, que elas falam isso que a Nath falou, com esse argumento. Mas as mães agora, elas têm independência, elas trabalham fora de casa. Aí vocês, tipo, aí fala como se as pessoas que fossem contra a LAP fossem conservadores, sabe? Mas a criança tem que ter acesso aos dois pais, tem que ser igual. Hoje em dia é diferente a independência da mulher. Então é, tipo, maquiado com esse discurso progressista, né, que não é progressista, né? Então... daí já aproveitando, né, a gente gostaria que vocês falassem como foi esse processo, assim, da homologação dessa lei no Brasil, né? Como que foi essa discussão, ou não discussão, né, pelo que vocês estão falando aí. Foi uma não discussão, teve só uma audiência pública. Foi muito rápido, foi tempo recorde a aprovação dessa... que foi apresentar... Começaram a debater em 2008, né? E apresentaram o projeto, começaram a debater em 2008, passou 2009, 2010 e aprovaram. Então, assim, uma lei, ela demora muito mais para ser debatida e aprovada, né? Então, quais foram os interesses por trás da lei da alienação parental para tramitar tão rápido e ter tão pouco debate público? Né, debate, a única pessoa que se posicionou falando que a lei da alienação parental viria a prejudicar mais as famílias porque traria mais ainda litigância e conflito foi a Cíntia do Conselho Federal de Psicologia, né? E ela foi rechaçada, ela foi coagida, ela foi ela era a única pessoa que estava ali contra a aprovação da lei, e a Maria Berenice Dias, que era ex-desembargadora e atual dona de escritório de advocacia, ela interpelou a Cíntia e perguntou se a posição dela era pessoal ou era do Conselho Federal de Psicologia. E aí elas não tinham discutido dentro do Conselho Federal de Psicologia. Ela mesma falou, a Cíntia mesma falou que essa questão não havia sido discutida dentro do Conselho Federal de Psicologia. Então, deveria ter sido discutida, isso deveria ter tido mais audiências, deveria ter sido muito mais debatida essa questão, que não foi, né? Sim. E a Maria do Rosário... Inclusive com a ausência do CONANDA, né? Assim, bom mencionar isso. Isso, que é o órgão máximo de proteção à infância, né? No Brasil é o CONANDA. E o CONANDA não estava presente nesse debate, então é muito sintomático. Mas ele é favorável à revogação? O CONANDA é favorável à revogação da lei. Inclusive, acho que vale até a gente mencionar algumas instituições que são contra a LAP. A própria ONU, ano passado, emitiu um comunicado falando para o Brasil revogar a lei. A OMS, Ministério da Mulher, Ministério de Direitos Humanos, tudo quanto é instituição, é contra a LAP. E a gente sabe que a ONU é um órgão do imperialismo, mas isso não veio da ONU, né? Isso veio das mães aqui no Brasil. Sim. Produzindo todos os materiais embasados cientificamente para pressionar a ONU, para a ONU pressionar o Brasil, porque a Lei Maria da Penha, ela só existiu por pressão internacional, porque o Brasil foi punido internacionalmente, né? Então a Lei da Alienação Parental veio e agora está neutralizando a Lei Maria da Penha. Então a estratégia de se buscar externamente é para que as forças sejam, né? A gente não é ouvida aqui. Então busca-se internacionalmente, já que esse é um problema internacional, para que haja pressão para que o Estado revogue essa lei. E está funcionando até o presente momento. As instituições internacionais estão se posicionando pela revogação da Lei da Alienação Parental. Mas como que rola essa anulação da Lei Maria da Penha pela Lei de Alienação Parental? Você começou a falar, mas... É porque a prioridade é dada ao processo civil
da lei da alienação parental. Então, ele tramita mais rápido. E a Lei Maria da Penha, a partir do momento que é identificada a alienação parental, é anulada a questão da violência doméstica. Ela não existe, porque é tudo mentira da mulher, entendeu? Então, a Lei da Maria da Penha é neutralizada pela Lei da Alienação Parental, a partir do momento que é tudo mentira da mulher. E o próprio ECA também, né? Porque é isso, o juiz inverte a guarda, a criança vai morar com o abusador. E o ECA? Né? Jogado fora, Melhor né? interesse da criança. Cadê o melhor interesse da criança? A criança não é ouvida? O sonho da direita, na real, né? Jogar o ECA e a Maria da Penha no lixo. E eles não queriam o ECA, né? Eles estão conseguindo se infiltrar e fazer alterações no ECA. Eles fizeram alteração no ECA. E a problemática da adultização da criança, né? Eu lembrei agora que eu queria falar antes, que é a infância, ela não é um valor reconhecido historicamente, né? Se você for ver há 2 séculos, tinha criança trabalhando em fábrica. Era normal, a menina menstruou, você pode casar, você pode ter filhos e gerar descendentes pro homem. Então, tipo, quando a criança ela é adultizada, tipo, a gente aqui no Brasil teve uma baita de uma luta para não baixar a maioridade penal. E aí, não conseguiram baixar. Mantém-se os 18 anos. Mas aí, criança pode casar, criança pode ser adultizada, criança pode ter relação sexual, né? Tipo, a idade do consentimento, que é super baixa. Que a gente quer aumentar, que não se né? equipara com a idade de responsabilização civil e criminal, né? Tipo... Total. Por que essa adultização está sendo incentivada por uns lados? E como que essa adultização incentivada por esses lados da sexualização, de ter relacionamentos afetivos, ela impacta as crianças em outros âmbitos também. Porque se com 14 anos a criança pode consentir uma relação sexual, e aí não é estupro de vulnerável, ou 14 ou 16, por que com 14, 16 anos ela não pode trabalhar? Exatamente. Esse é nosso muito questionamento, conflito, assim, não tem lógica, falta lógica. E se ela tem responsabilidade pra namorar, pra casar, pra fazer sexo, pra trabalhar, por que ela não pode ser responsabilizada criminalmente? Por que se ela roubar, ela não pode ir pra uma cadeia? Então, tipo, é muito do que vocês falaram no início, é um projeto, né? A gente tá desvendando vocês há muito mais tempo, a gente que acaba ficando com as nossas pautas, assim, mas do movimento antifascista, de esquerda, a gente vai desvendando junto. Mas é da hora essa conexão das pautas pra até entender como que uma coisa impacta a outra, né? Sim. Até entendendo um pouco melhor faz total sentido, assim, tratar dentro da pauta antifascista essa luta também, né? Sim. Porque é isso que a gente tá falando, os caras estão querendo arrumar um jeito de revogar leis que são muito importantes, assim, né? Que são conquistas históricas, que é o ECA e a Maria da Penha. Ele não necessariamente mexe na Lei Maria da Penha, mas fez uma manobra com uma outra lei que é prioridade, né? Então, se essa lei beneficia os homens a ponto de tratar a narrativa das mulheres como mentirosa, a Lei Maria da Penha, ela tá lá, mas ela não serve quando a lei da alienação parental é acionada, né? O que já não é difícil, né? Porque se você relata um abuso pra polícia... mas você tava bêbada? Mas que roupa que você tava? Você tem certeza que você não fez um charminho, que você queria falar assim e falou não? Sim, e você ainda tem um recurso jurídico pra isso. Pra isso. Não é covardia que tem. Esse é o problema, né? De que a gente não tá falando aqui que todo pai que quer conviver mais com o filho, ele é um abusador, ele é um possível abusador, não. Só que, por que uma lei que tem essa capacidade de proteger abusadores ainda está em vigência no nosso país? E que é baseada num livro como esse aí, né? Sim. Que defende a pedofilia. Então, poderia ser um caso por ano no Brasil, não deveria existir essa lei. E pensando no Estado e como o Estado se comporta com relação a crianças abusadas, tem jurisprudência que defende que o incesto não é tão violento assim e absolve o pai, entendeu? Então, o incesto pode, tá tranquilo, porque, na verdade, tudo é baseado numa tradição antiga de que a criança é propriedade do pai. Então, ele pode fazer o que quiser. Então, tem jurisprudência nesse sentido. O Estado, ele trata desse tema a partir de uma perspectiva de propriedade mesmo. Outro exemplo meninas de 13, 14 anos sendo prostituídas por fazendeiros. O Estado vai lá e diz, a menina já era prostituta. Então, casa com ele, tá tudo bem, né? Já era prostituta, absolve o fazendeiro. Entendeu?
Então, o Estado, ele tem esse comportamento. Não é só a lei da alienação parental. Então, a idade núbil, que é 16 anos. Proteção à cafetinagem, a cafetão de adolescente. Então, é muita coisa. E o Estado atua como um cafetino mesmo com a alienação parental, que você inverte a guarda, você dá a criança pro abusador. Aí o Estado dando a criança como uma moeda de troca pro homem ali, né? É isso, o Estado sempre tem um caráter, né? Classista, patriarcal, misógino. E reflete, né, nas leis e tudo mais. Sim. E tem a questão da medida protetiva também, né? A medida protetiva, ela também é anulada. Porque muitas vezes o advogado do acusado, ele usa isso, ela que tá fazendo medida protetiva pra não ver meu filho, pra ter artifícios pra me afastar do meu filho. Então é isso. ECA, Maria da Penha, medida protetiva jogada no lixo com a LAP. E uma coisa que você falou que eu me lembrei, um dos poucos países que existiu uma legislação, né, pautada na alienação parental foi o México. No México, existiu uma situação em que existia uma família com 3 crianças e o juiz entendeu a situação como alienação parental. Aí é o modus operandi que a gente já sabe, né, inverteu a guarda, a família toda se matou. Depois desse momento, o México já revogou. Né, assim, logo em seguida, não, isso aqui tá errado. No Brasil, a gente tem centenas de situações iguais essa e não é revogado. Teve chacina, né? A chacina de Campinas. Foi no Natal ou foi no Ano Novo? Acho que foi no Natal. Acho que é em Campinas, né? Que um cara foi e matou a família toda numa festa, sabe? Tipo, porque ele tava se sentiu no direito de acabar com a vida das pessoas, da família da ex-esposa. Isso, então envolvia a questão da alienação parental. Isso não saiu na mídia, né? Ele não é mencionado. E é bom a gente lembrar, tipo, a Joana Marcenal também foi vítima disso, criança que faleceu por causa disso. Acho que vale até mencionar, porque o falecimento dela foi um pouco antes da LAP ser aprovada, né? Sim. Mas, tipo, o motivo que a gente considera isso a primeira morte da LAP, assim, né? Sim, a Joana Marcenal, a primeira vítima da lei da alienação parental. Não, na verdade, da teoria da alienação parental, porque a lei ainda não estava... Foi tipo 10 dias depois, assim, da morte dela. Mas usavam a doutrina no processo, assim. Qual o nome dela, desculpa? Joana Marcenal. Joana Marcenal. Uma pena. Você queria mostrar o áudio? Isso, eu queria mostrar o primeiro texto, assim, que o Regis de Oliveira escreveu em 2008. Regis de Oliveira é um deputado que ele era do Partido Social Cristão. Foi o deputado que aquele juiz Elísio Pérez procurou, porque juiz não faz lei, né? Sim. 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo. Então, por que o juiz quis fazer uma lei? Então, o juiz não pode fazer lei, então ele precisa de um deputado. Então, esse deputado era do Partido Social Cristão, que é o Regis de Oliveira. E aí, em 2008, ele escreveu esse projeto de lei, que é o da LAP. E aí ele fala coisas assim, mano, completamente misóginas. Aqui, aí eu separei um trecho pra mostrar pra vocês. Aqui. No entanto, muitas vezes a ruptura da vida conjugal gera na mãe sentimento de abandono, de rejeição, de traição, surgindo uma tendência vingativa muito grande. Quando não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, desencadeia um processo de destruição, de desmoralização e de descrédito do ex-cônjuge. Ao ver o interesse do pai em preservar a convivência do filho, quer vingar-se, afastando o eixo do genitor. Para isso, cria uma série de situações visando dificultar ao máximo ou impedir a visitação. Leva o filho a rejeitar o pai, a odiá-lo. A este processo, o psiquiatra norte-americano Richard Gardner nominou de síndrome de alienação parental. Aqui está o nome dele. Ele nem psiquiatra era, Ele nem psiquiatra era, mentira. E aqui eu acho muito curioso, porque ele fala de abuso sexual. Ele fala assim, neste jogo de manipulação, todas as armas são utilizadas, inclusive a assertiva de ter sido o filho vítima de abuso sexual. Aí, que ele fala que vem a questão das falsas memórias. Então tá aí, tipo, é pra isso, sabe? Que a lei tá sendo usada. E eu também separei aqui o áudio da Maria do Rosário nessa primeira e única audiência que foi feita pra aprovação da lei. Que ela vai falar isso, assim, pra vocês verem que não é conspiração. Ela fala com essas palavras, assim. Não, ele citou o autor mesmo. Então, tipo, não dá nem pra falar que, nossa, eu não sabia, né? Deixa eu perguntar. Sim, e no projeto, esse é o anteprojeto, esse é o projeto anterior. Antes. No projeto de lei também foi citada a justificativa, utiliza o nome Richard Gardner. Então... Essa síndrome tem CID? Não. Não. Ai, que legal. Não tem nenhum manual diagnóstico,
Nenhum. CID é a classificação internacional de doenças. Então, quando você vai no postinho e tá com aquela conjuntivite para não ir trabalhar, vem lá a CID, que é a classificação da sua doença. Agora, se o seu filho está sofrendo de alienação parental, não tem a CID. Toda a comunidade científica mundial rechaça essa síndrome, porque ela é falsa, não existe. Não existe. Ela é tida como junk science. A comunidade científica internacional tem essa síndrome como junk science, né? Ciência podre, não é tipo ciência. Constelação familiar, né? É a mesma... Pode crer. Tá ali, sabe? Aqui o áudio da Maria do Rosário. Vê se dá pra ouvir bem aqui. São pessoas... né? Quantas vezes nas situações de abuso sexual nós trabalhamos na legislação que aquele que promove o abuso não deve ser apenas do ponto de vista do abuso, quero me referir, que é outra questão, não deve haver apenas uma atitude de busca de responsabilização criminal, mas deve haver um tratamento para que este vejam que cometeu um abuso, não perca o contato com a sua família e tenha a possibilidade de manter essa relação, porque há vínculos também constituídos. Será, então será que há vínculos dela com o Bolsonaro constituídos também para ela fazer uma conciliação? E será que o pai não usa justamente desses vínculos para perpetuar os abusos? Exatamente, então Acho que, assim, eu acompanho a Natasha pelo Brasil Contra a SAP e você pelo perfil do documentário para ser lançado. E geralmente são vocês que compartilham as notícias. Então, tipo, notícia da menina conversando com o pai que abusa dela e fala: você vai no médico, não pode falar, tá? Tá, meu amor? Você sabe que o pai te ama, o pai não faz mal pra você. E o cara tá abusando sexualmente da criança. Então, tipo, eles usam desse vínculo afetivo pra fazer essa violência. Sim. Não é que ele tá, tipo, preocupado com a relação, com o amor de pai e filha pra criança. E, puxa, fiz cagada, mas gosto tanto dessa minha filha, preciso ficar do lado dela. Não é isso. Não é um vínculo afetivo, é um vínculo traumático, né? Sim. Porque vínculo traumático também vincula. Vincula de uma maneira... doentia, né? É um vínculo que não é afetivo, é uma colonização do afeto. Sim, que é até muitas vezes o que impede a criança de falar, né? Falar pra mãe ou pra uma pessoa que ela confia de que tá acontecendo tal situação estranha. Às vezes porque ela nem entende que aquilo é um abuso, não sabe, não tem como saber, é muito nova, ou ela tem medo de falar, e aí o pai ameaça ela, ameaça a mãe, ameaça a avó. Então, tipo, é uma situação complicadíssima. E a gente tem uma lei que defende isso. É triste que uma deputada que tenha enfrentado o Bolsonaro porque ele ameaçou ela de estupro. Do PT, falando um negócio desse, sabe? Uma deputada que é cara pra gente, né? Porque ela fez isso. Porque ela enfrentou o Bolsonaro e ele ameaçou ela de estupro. A gente se compadeceu, a gente empatizou com ela e a gente desejou que ela fosse vitoriosa no processo dela, né? Mas ela ela não simpatiza com as crianças da mesma maneira que nós simpatizamos com ela quando era ela contra o Bolsonaro. Por que ela acha que as crianças devem manter os vínculos com seus abusadores? Quer dizer, ela tem que manter o vínculo com o Bolsonaro também? Então essa comparação por que é diferente? Só porque é pai? É desumanização da criança, né? Criança como propriedade. Então é uma adultização até mais covarde, né? Porque a criança tem que se submeter a certas situações, mas o adulto não. Sim, você fala isso pra uma mulher vítima de estupro? Não. Como você faz isso com uma criança, sabe? É foda. E aí, já emendando nessa questão, a lei, ela usa o termo mãe e pai? Ou é uma lei que, entre aspas, é genérica, mas que já tem esse objetivo aí de permitir que pais abusadores continuem em contato com a criança? Eles tentam neutralizar ao máximo, né, para evitar as críticas, mas já foi bem mais expressiva esse foco na mãe, né?
Hoje, acho que tá diferente. Acho que o texto da lei deu uma neutralizada para que esse argumento não... Porque esse que eu li agora foi o primeiro projeto de lei que o Regis de Oliveira escreveu. Em 2008, né? 2 anos antes da lei, de fato, ser promulgada. Então, depois eles foram neutralizando justamente para disfarçar, né? Não, é pelos direitos iguais, né? Porque foram cobrados, né? Aí foram entendendo que isso ia ser uma cobrança consistente e insistente. Então, eles... obviamente que eles não vão colocar aquela tese toda dentro de um projeto, dentro do texto da lei, porque aí vai ficar muito explícito, né? Então eles têm que colocar de uma maneira que realmente pareça que é igualdade parental, que eles querem igualdade, que eles são justos e que eles estão preocupados com as crianças. Mas já houve momento em que o foco era a maternidade, a mãe mesmo. Quando a lei da alienação parental foi aprovada, o texto da justificativa, a Maria Berenice Dias, que é a sócia lá, fundadora do IBDFAN, ela fala da mãe, que a mãe, ela tem problemas quando separa e ela fica inventando coisas para prejudicar o pai. Então é bem explícito, né? Sim. Agora tá mais neutro, mas é possível ver na justificativa da lei ir lá no texto da lei e verificar que realmente era um discurso que antigamente não existia tanta cobrança, então eles tinham mais liberdade. E hoje eles só mascaram isso, né? Eu vejo muito negócio de, assim, uma métrica de regra e exceção. Na minha interpretação, eles estão falando, não, imagina, a gente não quer proteger abusador. A gente quer que a criança possa crescer sem a mãe falando, seu pai é irresponsável, te atrasou pra te buscar hoje, né? Caramba. Eu tenho a interpretação de que eles estão fazendo isso, não, imagina, isso aí é uma exceção. Nossa, faz aquela reportagem com um caso, uma musiquinha triste, assim, né? Um caso que, realmente pode ter acontecido e tal, mas, é aquela exceção que confirma a regra, na verdade, né? Sim. Mas, gente, é literalmente isso que as audiências. É literalmente isso que eles fazem. Não, mas vocês estão falando, vocês estão sendo extremistas. Isso aí não acontece do jeito que vocês estão falando, vocês estão sendo alarmistas. Pode crer. Igual muito aconteceu com o caso do Neymar lá, né? Da mulher que, mentiu, não sei o que, todo mundo ficou, olha lá, ó, tá vendo? Um monte de gente aí se aproveitando da lei e não sei o que, só pra ganhar dinheiro. Tanto que daí agora com o outro jogador foi a mesma... Começaram com a mesma narrativa, só que aí a mina quebrou as pernas de geral, né? Que ela não quis falar nem o nome e nem quis dinheiro, assim. Porque eles amam querer descredibilizar a vítima. Nem a Nájila queria dinheiro, na real, né? Assim, essa é uma coisa completamente inventada. Sim. Aí eles falam isso das mães também. Que as mães, na verdade, querem dinheiro. Pode crer. Então, eu acho que qual é geral, não é o preço uma de você colocar outra. uma memória falsa na cabeça da criança, um negócio que te acompanha até a fase adulta, que se você não tratar com muita terapia, de ressignificar aquele processo, não numa perspectiva e o que eu faço com o que fizeram de mim? Aconteceu, você não tinha responsabilidade sobre essa coisa que foi feita com você e vamos caminhar apesar disso. Se der, né? Porque do tanto de pessoas que são vítimas fatais do desenrolo dessas situações, por que isso é tão descredibilizado? E aí coloca um barato de dinheiro, de que quer o filho só pra você. É muito... É uma história trágica do começo ao fim, né? Sim, e como você vai implantar uma memória na cabeça de uma criança? A criança é um ser concreto. Ela lembra do que ela vive. O desenvolvimento dela se dá a partir da matéria, do material. Ela não é um ser abstrato, né? Então, se a gente quiser ensinar uma criança a escovar os dentes todo dia, a gente tem que falar todo dia pra criança escovar os dentes. Ela não vai lembrar. Então, a memória da criança não é uma coisa que você vai e coloca material, uma coisa na cabeça dela e ela vai... Sabe? Não é assim que funciona. Não tem embasamento científico nenhum também essa questão de colocar a memória na cabeça da criança. Você não implanta uma memória na cabeça de uma criança. E eu vi também que até pelo método que os psicólogos ou assistentes sociais usam, que é de você incentivar que a criança fale da experiência. Então você não fala assim, a sua mãe me contou que seu pai fez isso. Não, você não usa esses termos. Você fala, o que aconteceu? Como que foi? Como é que você lembra disso? Então, eu acho que até por esse método de entrevista, se fosse uma falsa memória, se fosse uma mentira, a criança, em algum momento, ela ia perceber e ia falar assim, não, minha mãe que falou. Sim.
ouvi minha mãe falando, sei lá o quê, e aí a criança ia reproduzir, porque ela não ia conseguir segurar isso. E como a gente está falando sobre memórias falsas, acho válido mencionar a Ana Maria Incarelli, que ela é psicóloga, psicanalista, especialista em abuso sexual infantil. Ela tem trabalho sobre isso, memória falsa, uma falácia. E, assim, acho que vale até, tipo, ir atrás do trabalho dela para entender isso, porque ela fala que não existe isso, sabe? A criança não tem como fingir que vivenciou algo, assim, sabe? Sim. E já aproveitando, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, eu queria que vocês... Acho que ficou muito claro, assim, durante a nossa conversa, quais aspectos culturais sexistas e misóginos a gente tem na nossa cultura que facilitam a vigência dessa lei e a defesa, né? Que tem tanto homens quanto mulheres defendendo uma lei tão absurda dessa, né? E pessoas que são esclarecidos, né, que estão fazendo parte da academia, das faculdades, dos escritórios de advocacia, são psicólogos. Então, tipo, para além desses que a gente mencionou, vocês acham que tem mais algum ponto, assim, misógino que faz essa lei ser defendida, ou essa síndrome? Que as pessoas olham e falam, talvez faça sentido. Essa naturalização de fantasiar uma mulher, né? E ter uma mulher como uma fantasia. É uma fantasia de vilanização, é uma fantasia de loucura, é uma fantasia... Tem várias fantasias que fazem sobre nós, né? De submissão, de disponibilidade sexual irrestrita. Então, são várias fantasias que... eu gosto de dizer que inventam esses fantasmas, né? Pra colocar no lugar da nossa alma. E as mulheres compram isso muito pra ter ranço umas das outras, né? Porque os homens separam, né? Separam a classe feminina, né? Então, tem essa guerra entre as mulheres para proteger os homens. Sim. Então, essa é uma questão muito, muito importante de se abordar, porque as próprias mulheres acabam sendo o rosto daquilo que, na verdade, está sendo feito pelos homens. Que nem a Maria Berenice Dias. Várias mulheres aí tomam a frente. Tem uma psicóloga lá, forense do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que Pode falar o nome dela. É a Glícia, né? O nome dela. Que inclusive veio dela essa atribuída a ela essa pesquisa, esse dado de que 80% das... Que ela fez, tipo, no bairro dela, assim, das crianças, assim. Das denúncias são falsas. Então, as mulheres estão dando a cara delas para uma pressão que é dos homens. E defender um barato que daqui a pouco pode acontecer com elas, inclusive. Ela falou que 80% das denúncias são falsas? Sim. Fonte, tirei. Vozes da cabeça dela. Que eu não vou lembrar agora de onde ela tirou a fonte, mas é um negócio, assim, patético, tá ligado? Gente, já é um crime tão subnotificado. Não, uma coisa que... Óbvio, né? Não dá pra eu chegar... até liviano falar assim... questionar dados científicos pelo que eu vejo ou pelo que eu sei. Mas pelo pouco que a gente conhece, a gente sabe que é um número irreal isso, assim, ó. Sim, sabe? Tipo... Sim. A Bibi Bailas costuma falar que é anedótico, né? Você usa a experiência pessoal e conta casos, né? Daquilo que você viu, para você embasar o que, na verdade, deveria ser embasado por dados científicos, né? Com dados que foram colhidos de uma maneira controlada, de uma maneira que foi revisada por pares. Aí sim a gente estaria falando de dados científicos, mas o que ela trouxe... Cara, eu acho que inclusive é válido até... Certeza que nos comentários, assim, porque sempre assim, vem alguém falar, mas e quando é verdade? E quando o pai não quer deixar o filho ver o outro? E a gente... Você pode falar melhor do Código Civil e o ECA? Sim, porque o ECA ele já garante a convivência familiar. Então, é possível, né? Se você tem um advogado, uma advogada boa, que conhece de lei, vai saber quais os mecanismos utilizar para interferir em um caso que realmente uma mãe está num capricho lá, não quer que o pai veja que está sendo caprichosa. Mas, assim, a judicialização, a criação de uma lei para tratar de algo que já é previsto... Lá é outra coisa, sabe, gente? É outra coisa, hein? Tem até... Eu estudo direito, né? E aí, quando eu tava estagiando em um escritório, eu lembro de um caso que teve violência doméstica
E aí, passou alguns anos, eles conseguiam conviver minimamente. E aí ela tinha que trazer os filhos de São José do Rio Preto para São Paulo. E ele não pagava passagem, ele não pagava nada. Ele falava, manda as crianças sozinhas. Tipo, criança de 8 anos. Viajar 5, 6 horas de carro, de ônibus sozinhas. Absurdo. E aí ela vinha, trazia, ficava na casa da avó, da mãe dela. Depois voltava para São José do Rio Preto, que ela se mudou, inclusive, por conta das violências do genitor. E aí ela tava querendo entrar com um processo e eu comecei as buscas, né? Tipo, porque ela falou, não, é importante ele ter o contato com o pai. Foi um erro muito, muito passado. E aí eu falei, tá, mas você tem a medida protetiva. E, tipo, não dá pra ignorar esse fato. Se ele fez uma vez, ele pode vir a fazer de novo. Vamos achar uma solução? Ela falou, vamos. E aí eu achei um negócio que você pode fazer. Eu não lembro o termo certinho, mas é, tipo, é uma convivência assistida. Que é, ele não vai na sua casa, você não vai na casa dele, vocês vão em alguma vara da infância, e aí lá tem uma assistente social presente, e aí a criança fica 2 horas, viu o pai, tchau, pode ir pra casa. E aí isso teria que ser feito na cidade dela, lógico, ele teria que se locomover até lá. Você acha que ele quis? Acho que não. Mas quando a gente tava com a peça, a advogada não ligou, falando que ia entrar com alienação parental? Não queria cuidar do filho? Por que ele não viaja 6, 7 horas pra lá, ao invés de mandar a criança pra cá? Até a responsabilidade que é dele, a mãe tem que fazer, né? Na verdade, seria o mais tranquilo, né? Tipo, ele ia ficar mais de boa ainda, que só ia viajar, ficar 2 horinhas lá e voltar, né? Pois é. Mas queria mandar a criança sozinha, não queria pagar o lanche, não queria pagar passagem, não queria saber de nada. Não queria ser pai, só queria ter acesso. Pai, exatamente. Queria ver jogar bola, postar foto no Facebook, olha como eu sou o paizão do ano. Não é guarda, é propriedade mesmo. É propriedade. Não é visita, é propriedade. Pois é. E a gente vai entrar. Já encaminhando pra encerrar, infelizmente, o tema é muito complexo, assim. Daria vários episódios. Daria vários. Sim. Fazer uma série. Queria que vocês falassem, assim, como que o público pode acompanhar esse tema. Gostaria que vocês falassem de todas as organizações aí, as pessoas que estão nessa luta, onde que a gente pode ter contato, né? Tipo, sei lá, Instagram, tudo mais. Os eventos se vocês têm eventos programados e tal. Pode falar. Tem o coletivo Voz Materna, que eu queria mostrar um livro aqui, que esse é em espanhol, né? O uso da Lei da Alienação Parental, 12.318/2010, como dispositivo para banalizar a violência doméstica e familiar contra mulheres e crianças no Brasil. Esse é o informe Sombra que o coletivo de proteção à infância Voz Materna, que é um coletivo de mães que são mães de crianças sobreviventes, então as mães são vítimas da lei da alienação parental, elas criaram os relatórios para enviar para a ONU, para que a ONU cobrasse o Brasil. Então esses relatórios estão disponíveis nesse livro. Então é interessante para quem está começando já ter acesso a algo que sintetiza e demonstra tudo que a gente precisa entender, né? Tudo que precisa ser entendido sobre a lei da alienação parental pode ser buscado nesse livro, né? De uma forma mais embasada, concreta, tá aqui tudo nesse livro. Aí tem o Instagram Brasil Contra a SAP, que é meu Instagram. Tem o Instagram da Sangra, tem o Medium da Sangra, tem o YouTube da Sangra, que também tem bastante conteúdo. Mães na Luta, coletivo Mães na Luta. Então, onde a gente acha esse livro? Esse livro é no Clube dos Autores. Clube dos Autores. Tem PDF e tem a versão física pra comprar. Certo, por enquanto só em espanhol. Por enquanto só em espanhol, porque acho que é uma tática delas porque essa tese, ela tá sendo difundida e eles querem aprovar outras leis em outros países aqui da América do Sul. Então elas provavelmente fizeram em espanhol para que essa internacionalização da luta aqui na América do Sul para pressionar, mostrando o exemplo negativo, né? Isso, para que seja, né, acessível para outros países, para as mulheres, né, mães e ativistas de outros países daqui da América do Sul.
Certo. O que eu posso falar, eu sou ativista na Sangra também, a Sangra Coletiva. Aí o meu documentário, que é @Lei da Mordaça, ele vai estrear esse ano, é a previsão, em algum festival, tomara que em alguma sala de cinema, assim. E o meu pessoal é @VilaLaís. VilaLaís. Muito obrigada por vocês terem vindo hoje. Acho que eu comecei falando que é um tema sensível. E, mas foi muito enriquecedor, assim. Acho que a gente ficou sabendo de coisas que... Sim, pra mim, eu fiquei de cara. Você é louco. 3 horas da manhã eu vou estar acordado assim. Porra, mano, o cara escreveu aquilo mesmo. É bizarro. É bizarro. E aí, pra vocês aí em casa que estão acompanhando a gente, eu queria falar que se foi difícil de ouvir, imagina como deve ser difícil vivenciar tudo isso na própria pele, ver o próprio filho passando por essas questões. E é uma coisa que ressalta mais ainda a importância de a gente segurar a mão dessas mães, das crianças nessa luta e internalizar, porque é uma luta nossa, né? Se a gente não defende a infância hoje, amanhã a gente vai estar lidando com quais adultos, sabe? Ou com quais pessoas que a gente está lidando hoje que são capazes de fazer tanto mal, de cometer tantas violências e, para além de cometer, de sistematizar, né? De permitir que essas violências elas alcancem gerações e gerações do nosso povo, né? Da classe feminina, das mulheres e das crianças. Então, eu sei que foi difícil de ouvir. A gente ri aqui mais para dar uma quebrada de gelo, para não ficar um clima tenso. Mas vamos fazer esse exercício aí de solidariedade, de empatia, principalmente com as mulheres que estão passando enfrentando tudo isso aqui. Imagina você pesquisar, você saber que tá rolando isso, que teve um cara que pensou, ver as discussões nos fóruns. Eu lembro que, acompanhando a página de vocês, eu vi uma postagem de um print, né, que teve uma operação da Polícia Civil, de fórum da Deep Web, e os próprios pedófilos falando: conheci alienação parental, apareceu no Fantástico, então agora a gente consegue ficar com o filho. Então, tipo, eu nem consigo imaginar como que deve ser doloroso e de onde essas mulheres estão tirando força. Então, já que a carga tá pesada, vamos fazer parte aí também para dividir de alguma forma, apoiar elas, somar na luta, porque é uma luta nossa, né? Deixar a reivindicação, assim, quantas pessoas você vê falando sobre isso? Cadê os progressistas? Cadê os partidos de esquerda? Exatamente. Que se importam tanto com as mulheres falando sobre isso, sabe? Então, cobrar as pessoas falar sobre isso, sabe? Botar a cara a tapa e é isso. A soberania nacional, né? As pessoas falam muito da soberania nacional. E cadê a soberania nacional quando uma tese imperialista norte-americana, ela virou lei no Brasil? Exato. Então, cadê a esquerda para falar da lei da alienação parental como uma lei que fere a soberania nacional? Exatamente. E que fere a nossa Constituição enquanto povo, né? Se a gente tem uma dificuldade tão grande de criar essa identidade latino-americana, a gente está tendo dificuldade de sobreviver, de criar nossas crianças. É um negócio, é muito impactante para pouco barulho que a gente escuta, assim, sabe? Tipo, não estar presente todos os dias, a gente está empenhado nessa luta. Então fica aí a reflexão e o convite também para acompanhar o trabalho da Natasha, da Isabela, dos coletivos, das coletivas que estão tão empenhados nessa luta. É isso, não tenho nada que acrescentar. Eu queria agradecer muito a presença da Natasha e da Isabela, foi bem esclarecedora a nossa conversa. E queria lembrar vocês, não esqueçam aí de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o máximo possível, porque se a gente já tinha um alcance reduzido, né, agora tratando desse tema... Sim. Sorry. Não boicotei a gente. Não, mas é necessário. A gente tem as formas de apoiar, né, o canal, que é o Pix, que fica aí na tela. Tem o nosso Pix, tem o da Rádio Antena Zero, aqui onde a gente grava. Siga a gente no Instagram, siga a página da Ação Antifascista São Paulo. Lembrando que a gente tem lá o cupomzinho na Autonomia Literária, Antifacast 20, dá 20% de desconto no catálogo deles lá no site.
E esse mês agora a gente tá para fazer uma rifa, né, que a gente precisa arrecadar recursos aí para garantir o segundo semestre de gravações do Antifacast, beleza? Então acompanhem lá na página que a gente libera maiores informações logo menos, beleza? E lembrando que o Antifacast é esse portal aí pra gente dar voz para essas lutas aí da esquerda, da classe trabalhadora, das mulheres, das minorias étnicas e políticas. Étnicas e políticas. E é com esse financiamento que a gente faz tudo isso. Então... Sim, e você também que é, sei lá, comerciante de esquerda, quer fazer parceria, entre em contato, quer divulgar seu material, entre em contato também. A gente já tem 2 livros aí para apresentar aqui no Antifacast. A gente vai dar uma lidinha, logo menos solta uma resenha aí pra vocês, beleza? Esqueci outra coisa que eu queria falar no começo, é que eu falei que esse mês vai ser exclusivamente pautas feministas. E aí o tema de hoje, que foi sobre legislação, sobre o poder judiciário e as mulheres, vai ser uma série, tá? Então As Mulheres e a Lei. Então a gente vai trazer aqui, não só em março, mas durante a duração do Antifacast, a gente vai trazer esses temas aí que acabam ficando um pouco por trás das cortinas, assim, do movimento feminista, dessas lutas que são tão importantes. Então, fiquem acompanhando aí. É isso, valeu, pessoal. Obrigado, até a próxima. Tchau, gente.